isolado castelo espanhol de Penafiel mostra que, mesmo vazio de vida, há lembranças que acabam por ficar agarradas às pedras, como a de duas nações que se dividem há séculos pelo rio Erges. Na margem oposta está a Salvaterra do Extremo. O castelo português acabou absorvido pelas casas, mas guarda-se a memória de uma malha de fortificações que protegeu esta fronteira. Várias delas tiveram mão dos templários. É o caso de Penha Garcia. Portanto, ele foi construído, pensa-se que no século XIV, de acordo com o relevo da região. Sabemos que sofreu reforço no século XV e no século XVI e integrava esta linha defensiva desta zona da fronteira, aqui da zona da Raia, do concelho de Idenha Nova, em conjunto com castelos como de Salvaterra do Extremo, como Monsanto. Perto da nascente do rio Pônsul, entre Dom Sancho I e Afonso III, começou a crescer uma terra onde a dureza natural acabou misturada com a obra humana. A very beautiful area with all the hills around. I think it's really unique. I think it's one of the most impressive things in that region is all the castles. You come here and you can imagine how things were like hundreds of years ago. I didn't know them, but I like just to walk around and feel them and feel the history. And my dad always takes me whenever I come to visit him. E no topo da crista quartzítica, que é também geomonumento, ficou ainda gravada a recordação de um fantasma que assombra até hoje. Existe a lenda do Dom Garcia, que se apaixonou pela filha do governador do castelo de Monsanto e, como a maioria de todas estas lendas de amores trágicos era um amor proibido, Dom Garcia foi condenado à morte, mas acabou por ser perdoado. A amada ajudou a que se lhe poupasse a vida, ele apenas sofreu mutilação, mas diz-se que a sua alma ainda vagueia pela esta serra de Penha Garcia. Dom Garcia ousou subir às nuvens e arriscar uma entrada numa espécie de ninho do dragão. Nem é preciso recorrer aos meios digitais da prequela da Guerra dos Tronos, a série House of the Dragon, que aqui teve muitas cenas filmadas para que as muralhas de Monsanto mantenham a imponência. Ainda assim, o impacto causado nos ecrãs continua a sentir-se por todo o mundo. Para os moradores, se calhar um pouco constrangedor, porque a aldeia esteve praticamente encerrada durante uns meses. Mas eu penso que trouxe alguma visibilidade a Monsanto e as pessoas sentem curiosidade em vir cá e visitar este lugar mágico e único no nosso país. Um uso que certamente não faria parte da imaginação de Dom Afonso Henriques quando conquistou estas terras e as doou aos templários de Gualdimpais para a edificação de um castelo, possivelmente sobre fortificações anteriores. Ainda esteve nas mãos da Ordem de Santiago, mas por pouco tempo. O grande grosso da obra do castelo foram os templários que fizeram, portanto o castelo chegaria a ter uns 7 torreões, portanto era de uma dimensão considerável. Um castelo que foi muito difícil de conquistar, dizem os registros que apenas foi conquistado uma vez e foi por traição de pessoas daqui de dentro que permitiram que o inimigo entrasse. O castelo de Monsanto foi tomado por um exército franco-espanhol no início dos anos 1700, mas apenas algumas semanas. A posição estratégica fez com que até ao século XIX tenham existido melhorias na fortificação, junto à qual teve origem o povoado primitivo de Monsanto, a mais de 700 metros de altitude.
Temos atrás de nós as ruínas da igreja de São Miguel, uma igreja do século XII, românica, e toda a freguesia, toda a população, todo o fulgor da população se desenrolaria em torno desta igreja. No século XV tiveram necessidade de se mudar mais para baixo, mais para meio da encosta de Monsanto, e formaram uma nova freguesia, a freguesia de São Salvador, porque a subida até cá acima não é nada fácil, né? Viver aqui em cima não é nada fácil. É essa Monsanto, a meia encosta, que hoje encanta os muitos visitantes e, mesmo com a dificuldade criada pelos declives acentuados, querem conhecer aquela que um dia foi designada a aldeia mais portuguesa de Portugal. E se os geólogos destacam o Inselberg de granito onde está Monsanto, uma analogia aos icebergs no mar, não falta quem veja esta terra e o seu castelo, sobretudo, como um repositório vivo de cultura e tradições.